Queridos irmãos, graça e paz, estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuarmos a Deus. Vamos dar alguns instantes e já começamos o nosso culto desta noite. Nós vamos então iniciar o culto desta noite fazendo a leitura do Salmo de número 84. Salmo 84. Salmo de número 84 nos diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A confiança em Deus, a fé em Cristo Jesus é a base para a nossa vida e a razão por que estamos reunidos nesta noite. Vamos buscar a presença de Deus em oração. Deus de misericórdia, amado Pai, graças nós te rendemos porque ao final deste dia nós podemos mais uma vez nos colocar diante da tua presença pelos méritos de Cristo Jesus, para entregar-te o nosso louvor, a nossa ação de graças, para manifestar ao Pai eterno o nosso reconhecimento de que tu és o único Deus, vivo e verdadeiro, digno de toda a honra e de toda a glória. Assim pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, para que de fato a nossa adoração alcance a tua presença de forma agradável. Pedimos, ó Pai, a direção do teu Espírito Santo, a fim de sabermos como procedermos. Que o Senhor nos capacite a estarmos prontos a ouvir a tua voz e a responder, ó Pai, àquilo que o Senhor tem a nos trazer nesta noite. Deus eterno, nós suplicamos todas estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar em adoração a Deus
o hino de número 33. Nós vamos cantar o hino de número 33 do Inário Novo Cântico. Hino 33 do Inário Novo Cântico. Ó Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Nós convidamos os irmãos a nos acompanharem na leitura que faremos no texto que servirá de base para o nosso estudo desta noite. O texto se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira aos Coríntios, capítulo 2, e nós leremos a partir do verso de número 14 até o capítulo 3, verso 4. 1 aos Coríntios, capítulo 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso de número 14, é o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite.
1 Coríntios 2, a partir do verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O apóstolo Paulo vem tratando com esta igreja a respeito de problemas. E particularmente nestes últimos trechos, ele vem tratando do problema da divisão, da falta de unidade. A igreja havia criado partidos. Uns diziam eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo e outros eu sou de Cristo. As razões por que eles optavam por estas pessoas ou tinham a sua preferência podem ser as mais variadas. Talvez aqueles que diziam ser de Cristo se viam como mais espirituais que os outros e entendiam também que com isso eles estariam livres de se colocar debaixo da autoridade de qualquer homem. Aqueles que diziam ser de Paulo talvez fizessem isso por uma má interpretação da mensagem de graça que o apóstolo Paulo trazia, imaginando eles que isso lhes liberaria para viver na prática do pecado, para viver fora da lei. Enquanto que os que optavam por Apolo, talvez seja por causa da sua eloquência, pela maneira fácil e carismática com que ele pregava, e Pedro é possível que os judeus optassem por ele, por entender que ele desse uma ênfase maior à lei do que os demais. A grande verdade é que todos eles estavam deturpando as pregações que estavam ouvindo, não estavam compreendendo o evangelho adequadamente, e isso estava fazendo com que as divisões acontecessem. Quando eles montam partidos, isso mostra que eles estavam exaltando e glorificando homens, o que na verdade demonstra falta de conhecimento da verdadeira mensagem do evangelho, das implicações da cruz de Cristo. Uma incompreensão do caminho de Deus para a salvação. Cristo é este caminho, o único caminho, e Paulo diz nos versículos anteriores do capítulo 2, que essa mensagem, ou aquilo que ele chama de mistério da salvação, e antes disso ainda chamou de uma mensagem que era visto pelo homem natural como loucura, essa mensagem foi transmitida inicialmente aos apóstolos e através deles transmitida à igreja. O resultado final é que nós temos hoje nas Escrituras o caminho da salvação revelado. A palavra de Deus, a vontade do Senhor revelada através de palavras escritas por homens, mas pela inspiração do Espírito Santo. No texto que hoje lemos, Paulo continua abordando o problema da divisão, tratando desse problema. E ele o faz agora apresentando três categorias de pessoas, explicando o que cada uma delas é, o que cada uma delas significa, para classificar os crentes de Corinto, ou pelo menos boa parte deles, aqueles que estavam envolvidos nesta divisão, em uma dessas categorias.
Então hoje nós queremos considerar com os irmãos sobre estas três categorias que são abordadas aqui pelo apóstolo Paulo. A primeira dessas categorias está no versículo 14 do capítulo 2, onde ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A primeira categoria o apóstolo Paulo chama de homem natural. E a razão porque o caminho da salvação não é aceito pelo homem natural está descrito aí no verso de número 14. É porque para ele isso é loucura, porque estas coisas são espirituais e elas só podem ser discernidas pelo Espírito. O homem natural, segundo Paulo, é aquele que ainda está do mesmo jeito em que nasceu, ou seja, morto nos seus delitos e pecados. Ainda vive naturalmente inclinado para o pecado, escravizado pelo pecado e é por natureza inimigo de Deus. Pois nada do que ele faz busca a glória de Deus. Ele não vive por Deus, ele não vive para Deus, ele vive por si e para si mesmo. E mesmo que tenha algum conceito de Deus, na verdade o seu conceito de Deus é de alguém que está ali para satisfazer as suas vontades, para satisfazer as suas necessidades. Este homem natural, mesmo que seja alguém com muito conhecimento intelectual, e Paulo tem abordado essa questão com os coríntios, porque eles valorizavam, junto com os gregos da época, valorizavam muito os filósofos, os pensadores, aqueles que tinham discursos bonitos, interessantes, cultos. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando que o homem natural, mesmo que tenha muito conhecimento intelectual, mesmo que tenha muito poder, ele não aceita e ele não entende a mensagem do evangelho, porque ela só pode ser aceita e entendida pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que o homem natural não aceita as coisas, quer dizer, aceitar significa literalmente abraçar, receber como seu, tomar como uma verdade absoluta. E isso só poderá acontecer se a mente for guiada pelo Espírito Santo. Essa mensagem continuará sendo uma loucura para este homem, independentemente de suas capacidades intelectuais, de toda a sua cultura, de todo o seu conhecimento e poder, a menos que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida. O homem natural, portanto, é o não regenerado, é o ímpio, é aquele que não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E Paulo diz, olha, para ele a mensagem da cruz é loucura. Ele não é capaz de entender como a salvação pode ser alcançada através do sacrifício, através da morte de um homem. Bom, na sequência, nos versos 15 e 16, o apóstolo Paulo vai apresentar o segundo. E ele diz no verso 15 o seguinte: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O segundo aqui é o homem espiritual. E ele começa com o porém, demonstrando que ele é o contraponto do primeiro. Ou seja, o homem espiritual é o oposto exato do homem natural. O homem espiritual é aquele que foi alcançado pela graça. O homem espiritual é aquele que nasceu natural, nasceu morto nos seus delitos e pecados, mas que o Espírito Santo mudou o seu coração, o Espírito Santo abriu seus olhos, abriu seus ouvidos, implantou nele o princípio da vida, lhe dando assim condições de agora conseguir compreender a realidade do Evangelho, discernir corretamente a mensagem da cruz. Então este é aquele que, sendo alcançado pela graça, sendo regenerado, agora é uma nova criatura.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que quando eles creram, eles foram selados com o Espírito Santo. Jesus Cristo, antes de partir, disse que ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, e esse convenceria do pecado e guiaria a toda a verdade. Ora, o que isso significa? Que o homem espiritual é aquele que, uma vez regenerado, recebeu o Espírito Santo de Deus e agora é guiado por ele. Paulo diz que este, como tem o Espírito Santo, agora tem condição de julgar todas as coisas. E por que ele tem condição de julgar todas as coisas e julgar adequadamente? Porque ele tem o referencial do Evangelho. Ele é aquele que agora pode analisar as coisas sobre a perspectiva do Criador. Ora, e é uma questão lógica. Como entender ou como compreender o propósito da criação de outra forma que não sob a perspectiva do Criador? E esse é o grande problema do homem natural, porque ele tenta interpretar as realidades da vida, ele tenta estabelecer conceitos como o conceito de Deus, conceito de homem, conceito de vida, conceito de mundo, sob a sua perspectiva, de acordo com a sua visão e dentro dos seus esforços, sem levar em consideração o próprio Deus, sem levar em consideração Deus como criador do homem, do mundo, da ética, de todos os princípios que precisam ser avaliados. Assim, Paulo diz que o homem espiritual é aquele que tem condição de julgar, porque ele tem essa cosmovisão, ele tem essa perspectiva do Evangelho. E além de ser alguém que tem condições de julgar, Paulo ainda diz que o homem espiritual é aquele que não é julgado. Ora, é claro que isso não quer dizer que ele seja alguém que as pessoas não façam juízo sobre ele. Aqueles que adotam posturas de acordo com os valores cristãos, sempre são julgados. Porque essas posturas, elas são contrárias ao fluxo da sociedade, aquilo que a maior parte das pessoas recebe como verdade. E então, como eles são os diferentes, eles acabam sendo julgados. No entanto, o ponto de Paulo é que esse julgamento, ele não vale nada. O julgamento verdadeiro é o julgamento que Deus faz. É o julgamento feito sobre a perspectiva de Deus, é como Deus avalia as coisas. E é isso que ele quer dizer. Aquele que entende a realidade do mundo sob a perspectiva do Evangelho não vai ser julgado. O homem natural pode e não vai compreender as razões que o homem espiritual tem para fazer o que faz e para deixar de fazer aquilo que não faz. Mas esse julgamento não é real, porque esse julgamento não considera os motivos espirituais que o homem espiritual tem para viver como vive. Ou seja, esse julgamento não usa o padrão correto, portanto, é um julgamento falho. Agora, a razão da incompreensão está no verso 16. Por que as ações do homem espiritual não são compreendidas? O verso 16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural não conhece Cristo, não conhece a mente de Cristo. O que isso quer dizer? Não conhece o Evangelho, não conhece o seu ensino. E quando nós dizemos não conhece, não é que ele não sabe, que ele nunca ouviu dizer, mas sim que mesmo aqueles que ouviram e que conhecem intelectualmente, não se relacionam com estas verdades. Não as adotam como verdade, como princípio para dirigir a sua vida. Eles não olham a ética, o mundo, a vida, Deus, o homem, sobre esses valores, sobre estas perspectivas. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. O que isso significa dizer? Ele crê
como Cristo ensinou, ele quer viver como Cristo viveu, ele quer seguir os princípios que foram estabelecidos por Cristo através do Evangelho. Em resumo, nós podemos dizer que o homem espiritual é aquele que foi regenerado, recebeu da parte de Deus o Espírito Santo, é guiado por este Espírito em todas as coisas, é guiado por este Espírito a entender o caminho da salvação, que é Cristo crucificado. O homem espiritual é aquele que tem discernimento espiritual para olhar o mundo sob a perspectiva do Evangelho. E assim, por fim, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, nos 4 primeiros versículos, fala sobre o terceiro tipo, que é o homem carnal. Verso de número 3, ele diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. É aqui que Paulo vai tratar de forma mais direta do problema das divisões da igreja de Corinto. Paulo coloca os crentes desta igreja não como naturais. Ele já disse no início da sua carta que eles são santos e estão sendo santificados, foram separados por Deus, eles são povo de Deus, eles são igreja de Deus. Enfim, Paulo crê na profissão de fé que eles um dia fizeram. Então, ele não os entende houve uma pequena queda aqui. Então Paulo não os entende como naturais. Mas por outro lado, também não os classifica como espirituais. Ele diz que eles são carnais, ou seja, crianças, imaturos. Aqui nós temos algo que deve ter trazido um impacto, deve ter soado de modo duro para os crentes de Corinto, porque eles se achavam espirituais. Quando nós lemos toda a carta, nós vemos que haviam muitas manifestações carismáticas em Corinto. Haviam pessoas que falavam em outras línguas e eles valorizavam muito essas manifestações carismáticas. É possível que na carta que eles enviaram a Paulo com várias questões, uma das questões abordasse exatamente este ponto deles serem considerados mais espirituais, ou até, quem sabe, por causa das divisões, perguntarem a Paulo qual deles eram os mais espirituais. E como dissemos no início, quem sabe aqueles que diziam, não, nós somos de Cristo, se vissem exatamente como mais espirituais do que os outros. Então, quando Paulo fala que há o homem natural, que há o homem espiritual, e vira para eles e diz, mas eu não pude falar a vocês como a espirituais, isso deve ter soado de forma dura para um grupo que se julgava muito espiritual. Agora, o que Paulo começa desde já a mostrar a eles é que ser espiritual não está ligado a manifestações carismáticas, a manifestações espetaculares, mas está ligado ao discernimento da vida sob a perspectiva do Evangelho. E quando eles vivem brigando uns com os outros, eles mostram que não estão enxergando a vida nessa perspectiva. Quando eles se envolvem com cultos idólatras, com imoralidades, quando eles permitem certos pecados, que são questões que Paulo vai tratar na sequência dessa carta, quando eles permitem a existência de certos pecados no meio deles, ora, isso mostra que eles não estão discernindo a vida sob a perspectiva do Evangelho. Isso mostra que eles ainda estão muito aquém no conhecimento das verdades e, obviamente, na aplicação das verdades que o Senhor revelou aos apóstolos e revelou à igreja através dos apóstolos.
Os crentes de Corinto, apesar de crentes, sob a perspectiva de Paulo, ainda pensavam e agiam como homens deste mundo, que vivem segundo a carne, ou seja, vivem segundo a natureza caída. Pelo tempo que o Evangelho os havia alcançado, eles já deveriam ter amadurecido alguma coisa. Mas Paulo diz que no início não pôde dar a eles comida sólida. E ele diz: e nem agora eu posso dar, porque vocês estão como crianças. A carnalidade deles se percebe pela descrição que o apóstolo Paulo faz nos versos 3 e 4. Porque ele diz assim no verso 3 e 4: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ciúme e contenda era o que vinha em decorrência das discussões sobre qual era o melhor líder. Se era Paulo, Apolo, Pedro, quem deveria estar sobre os demais? E isso, é claro, gerava ciúme, gerava contenda, geravam brigas, gerava divisões entre eles. E Paulo diz, quando um diz eu sou dele, eu sou daquele, vocês não estão se portando de fato como carnais, não estão andando segundo os homens. Por quê? Porque na sociedade isso era normal. Era normal que na sociedade houvessem brigas políticas, filosóficas, que uns preferissem um e outros preferissem outro, e não apenas considerassem isso sob uma perspectiva de preferência, de gosto, mas como valores absolutos. O meu é melhor do que o seu, e se você disser diferente, nós vamos brigar. E eles haviam transportado isso para a igreja. A preocupação não estava em seguir a Cristo, mas a preocupação estava em estabelecer qual dos líderes era o melhor. É próprio de quem não conhece a Deus endeusar o seu semelhante. É próprio de quem não conhece a Deus atribuir salvação, atribuir glória ao seu semelhante. Alguns atribuem a si mesmos. Outros atribuem a personalidades. E ao agir assim, os crentes de Corinto estavam se comportando como se fossem homens sem Deus. Vejam, Paulo não está dizendo que eles são homens sem Deus, mas que eles estão se comportando como se fossem. Não quer dizer que eles estavam escravizados pelo pecado, como há uma teologia por aí que diz que ao crente carnal, que é aquele que é salvo, mas que não consegue se libertar das amarras do pecado. Não, não é isso que Paulo está dizendo. A questão aqui não é de viver escravizado pelo pecado, mas de capacidade de discernimento, de capacidade de entendimento, interpretação e aplicação das verdades do Evangelho no cotidiano da vida. O que Paulo considera, como dissemos, não é que eles estavam escravizados pelo pecado, mas que tinham falta de entendimento das coisas de Deus e, portanto, das implicações da cruz de Cristo. Nós podemos concluir dizendo o seguinte: o homem natural nos faz lembrar, a descrição que Paulo faz do homem natural, nos faz lembrar que ninguém nasce nem é bom em si mesmo. Ninguém nasce neutro e ninguém nasce bom. Todos nascem mortos nos seus delitos e pecados. Todos nascem caídos, inimigos de Deus e totalmente perdidos. O homem espiritual nos mostra que Deus, por sua graça, não por esforços e méritos humanos, mas exclusivamente pela graça de Deus, ele transforma vidas, ele regenera, ele dá discernimento. Ora, isso não quer dizer que o homem espiritual é inerrante,
que o homem espiritual tem todas as respostas e interpretações corretas sempre. Mas quer dizer que ele tem o Espírito Santo, que pode guiá-lo à verdade, e que, como ele não é inerrante, ele não pode ser endeusado. O homem espiritual não está sendo descrito aqui por Paulo como alguém que possa ser visto como se fosse o próprio Deus. Vejam que Paulo ali, ele não poupa nenhum grupo, nem o grupo dos que eram seus fãs. Paulo critica todos, porque ele vai dizer que nem Apolo, nem Paulo, nem Cefas são ninguém. Agora, o homem carnal nos lembra que há o risco de se manter num estado de criancice espiritual, de se descansar na profissão de fé que um dia se fez e não prosseguir crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E não se aplicar no estudo do Evangelho. E não se aplicar à observância desses princípios na vida. Isso é indesejável e impróprio. E trará sérias consequências, porque divide, porque leva ao pecado. E somente pela instrução regular da palavra de Deus é que nós podemos verdadeiramente crescer, abandonarmos a imaturidade e prosseguirmos caminhando até o dia que com Cristo chegaremos à estatura de varão perfeito. É muito importante que nós consideremos estas coisas, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, porque nós ouvimos muitas opiniões diferentes, de especialistas, uns apontando numa direção, outros apontando noutra. Nós ouvimos políticos apontando numa direção, outros apontando em outra. E o que nós precisamos considerar é o seguinte, que não importa qual é o político, não importa qual é o especialista, todos eles são falhos. E como homens naturais, aqueles que ainda estão nesta condição, só a graça comum pode lhes permitir a chegar a verdades. E nós precisamos rogar por eles. Nós precisamos orar e não endeusarmos homem nenhum, qualquer que seja ele, mas buscarmos em Deus a unidade que nós precisamos como corpo de Cristo. Não se justifica nos separarmos, nos dividirmos pelo especialista A ou B, pelo político A ou B, pelo pastor A ou B. Não se justifica nós, através de ciúmes e invejas, promovermos contendas. Esse é um momento para estarmos unidos em oração e em ação, buscando a Deus, em Deus e na sua palavra, discernimento, para olharmos essa realidade sob a perspectiva do Evangelho e rogarmos a Deus por aqueles que têm o poder de decidir, para que Ele os façam dirigidos por Deus, trazendo sobre o povo o bem-estar, a paz que todos nós precisamos e desejamos. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe. Amém. Nós vamos caminhando para o final do nosso culto desta noite. Nós vamos cantar o hino 369, do Inário Novo Cântico. 369.
Eis a Bíblia, a palavra que de Deus provém. Quem com ela vive, lavra, vive para o bem. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Dessa Bíblia a semente e de semear, anunciando a toda a gente que Deus quer salvar. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Mocidade, homens velhos, ponde-vos de pé, e as lições dos evangelhos propagai com fé. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, viva e eficaz. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor concede aos teus filhos, que ilumina, que dá direção, que guia, que exorta, que corrige. Ó Pai bondoso, nós pedimos que o Senhor nos dê o crescimento espiritual que precisamos, que o Senhor nos dê o discernimento das coisas, para que tenhamos paz e segurança em Ti, para que sejamos habilitados por Ti para sabermos como agir, o que dizer, o que fazer. Nos permita, Senhor, ter oportunidade de proclamar esta verdade onde estivermos. Senhor, mais uma vez colocamos diante da Tua presença os nossos governantes, pedindo, Senhor, que dê da Tua graça, do Teu auxílio sobre as suas vidas, que eles tenham sabedoria na hora de tomar decisões. Nós colocamos diante da Tua presença a vida do prefeito de São Bernardo do Campo, seu Orlando Morando, que se encontra cometido da enfermidade, internado. Que o Senhor, ó Pai, ponha a Tua mão poderosa sobre a sua vida, restabelecendo, ó Pai, colocando em condições de retomar as suas atividades e dando a ele sabedoria para conduzir este município segundo a Tua santa vontade. Pai bondoso, nós pedimos por aqueles que estão trabalhando, tratando dos enfermos, dos doentes, que o Senhor os preserve, os livre de contaminação, que o Senhor, ó Pai, lhes dê forças e sabedoria para serem instrumentos nas Tuas mãos para cuidar desses doentes e instrumentos nas Tuas mãos para administrar tratamentos eficazes que possam trazer a cura dessas pessoas. Pedimos por aqueles que estão trabalhando na busca da cura, na busca da prevenção, para que eles sejam iluminados por Ti, ó Pai bondoso. Pedimos pelos enfermos, para que sejam tratados por Ti. Pedimos pelos seus familiares que sofrem, para que sejam confortados pelo Teu Espírito Santo. Pedimos pelos enlutados, para que o Senhor os console e fortaleça. E nós pedimos por Tua igreja, para que ela seja instrumento de honra e glória do Teu nome, para que ela seja instrumento nas Tuas mãos para proclamar o Evangelho, proclamar a paz, proclamar a esperança a todos estes, ó Pai, que se encontram angustiados nesta situação difícil. Que esse seja um momento de aprendizado para todos nós, um momento para nos voltarmos mais para Ti e para a Tua palavra, para nos lembrarmos das nossas limitações,
para nos lembrarmos de quão pequenos nós somos e quão dependentes nós somos de Ti. Despede-nos, Senhor, debaixo do Teu cuidado, nos dê uma boa noite de descanso, um sono reparador, nos dê uma semana na Tua presença, ó Pai bondoso, e nos dirija em tudo aquilo que fizermos. Nós oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares, hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer pela presença de todos e o nosso desejo é que tenhamos uma boa semana na presença de Deus. Se o Senhor nos permitir, quarta-feira nós estaremos aqui de novo para estudarmos a Bíblia e para orarmos, para intercedermos pela nossa nação, intercedermos pelas pessoas que estão sofrendo. Se você puder estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas. Uma boa noite a todos e Deus os abençoe. Orando, estava internado, não sei. Eu sei. Ele é entubado? Quem falou isso pra você? O pai. Não, entubado não. Tem, mãe, dá tempo. Eu sei. Ia combinar com carne. Pode ver isso, pai. Mãe, eu tenho 15 reais na minha Bíblia. É meu. Hã? É meu. É da mãe. Ah.